Olá, gente linda, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tô meio sumida, né? Mas eu senti no meu coração de trazer uma palavra aqui que veio, né, ao meu coração e eu creio que o Senhor vai falar com vocês. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Será que Deus se agrada de mim? Então, essa é a mensagem de hoje para nós compartilharmos aqui. Hebreus 11:6, que é o versículo da meditação de hoje, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu estava ali, né, pensando sobre isso, que Deus ele se agrada da nossa fé. E a nossa fé é quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida. Deus só se agrada de nós quando nós decidimos crer no que a palavra de Deus diz para nós. Quando nós praticamos a palavra de Deus. Às vezes você pode estar pensando assim, será que Deus se agrada de mim? E eu vou lhe dizer o que é que agrada a Deus. Deus se agrada da nossa fé. Hebreus capítulo 11, né, que é o versículo da meditação de hoje, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. E como é que Deus nos recompensa? Eu vou lhe dizer como é que Deus nos recompensa. Quando nós agimos em fé. E como é que nós agimos em fé? Quando nós cremos na sua palavra. E como é que nós cremos na sua palavra? Quando nós pedimos a Ele segundo a sua palavra. E eu vou dizer como é que nós cremos e pedimos a Ele segundo a sua palavra. Eu já falei aqui para vocês, né, que lá no início da minha fé, sempre quando eu vou à igreja, Deus fala comigo através das suas mensagens, da sua palavra pregada. E como eu já falei aqui, né, uma vez eu fui à igreja e o pastor pregou sobre nós amarmos e honrarmos os nossos pais, né? E quando eu cheguei em casa, eu fui orar, né, ao pai sobre que eu não amava meu pai. E aí eu pedi ali a Deus, né, para ele colocar no meu coração amor pelo meu pai. E aí como foi que Deus fez? Deus colocou amor no meu coração pelo meu pai. Ele me recompensou, não foi? Com o amor pelo meu pai. Outra coisa que até comentei com as minhas amigas lá no meu trabalho, né? Que eu também tinha idolatria no meu coração por um cantor famoso. E aí um dia eu ouvi uma pregação sobre a idolatria, que nós não devemos idolatrar ninguém, né? Não devemos ter nenhum tipo de ídolo no nosso coração por ninguém, né? E só Deus deve estar no nosso coração, nós só devemos adorar a Deus. E aí, cheguei em casa, né? Eu tinha vários pôsteres de um cantor muito famoso. E aí, cheguei em casa, fui lá, arranquei tudo que foi de pôsteres, de foto desse cantor. E cheguei lá no quintal e toquei fogo em tudo. E aí, quando minha mãe chegou em casa, meu irmão chegou e disse assim: Mãe, o que foi que aconteceu com a Joelma? A mãe disse: Não sei, meu filho, ela não chegou ainda não? Não, ela chegou, porque tá ali no quintal queimando tudo que é de foto do fulano de tal. E a mãe disse: porque a palavra de Deus deve ter falado com ela hoje lá na igreja. E aí ele foi falar comigo, né? Disse: foi o que aconteceu que tu tá queimando aí as fotos do fulano? Ela disse: Não, é porque lá na igreja hoje o pastor falou sobre a idolatria, que nós não devemos, né, idolatrar ninguém e tudo. E aí eu fui lá, e aí ele também, que gostava muito de outro ídolo do jiu-jitsu, né, que era o Bruce Lee, ele foi lá também e começou a queimar também as fotos lá do Bruce Lee, os pôsteres que ele tinha. Então assim, quando Deus ele se agrada de nós, quando a palavra dele nos transforma, quando a palavra dele causa impacto na nossa vida. Então, quando ela causa fé no nosso coração e ela nos muda. Então, Deus ele vai se agradar de você quando você ouvir a palavra dele e essa palavra que você ouvir causar mudança no seu coração. Então, Deus vai se agradar de você.
Quando você ouvir a palavra de Deus e ela mudar a sua vida, em qualquer área da sua vida, que você entender a palavra e ela mudar a sua vida, então Deus vai se agradar de você. Então, quando nós estamos orando, segundo a palavra de Deus, é uma das formas de Deus se agradar de nós. Quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, é uma das formas de Deus se agradar de nós. E é muito interessante isso, né? Jesus, ele diz assim, ó, quando entrares no teu quarto, orem assim. Então, quando nós estamos orando, segundo a palavra de Deus, ele está se agradando de nós. E aí, Jesus diz assim, e orando em secreto, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando você está orando em secreto, Deus está ouvindo a tua oração e Deus ele vai fazer com que aquela oração que você está orando ali em secreto se concretize para que todos vejam que você está orando. É muito interessante isso, né? Eu tenho várias orações respondidas e é muito legal quando isso acontece, sabe? Você orou em secreto, mas outras pessoas vão ver a resposta da sua oração. Ele diz assim, ó, e ele te recompensará publicamente, ou seja, outras pessoas vão ver a resposta da tua oração que você fez secretamente. Ninguém viu você orando, mas publicamente, ou seja, outras pessoas vão ver a resposta da tua oração. Então ele vai te recompensar, né? Como diz assim, ó, galardoador é recompensador, né? Da tua resposta. Então, ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele se agrada da tua fé e ele te recompensa. E outra forma dele se agradar da nossa fé é quando nós estamos fazendo, como é que se diz? Cumprindo a vontade dele, obedecendo os mandamentos dele, né? Fazendo o que ele nos manda fazer. Por exemplo, quando nós temos oportunidade de mentir, nós não mentimos, né? Nós dizemos a verdade. Quando nós temos a oportunidade de fazer um mal para alguém que nos fez um mal e nós fazemos o bem para aquela pessoa. Então, Deus, ele está vendo a nossa vida. Ele está vendo o nosso coração. E um cristão verdadeiramente que quer servir a Deus, ele tem que ter uma mente de que Deus está vendo ele o tempo todo, né? Nós que somos cristãos verdadeiramente, nós temos uma nova mentalidade que deve estar seguindo a Cristo na nossa mente. Não é simplesmente de aparência, não. É uma nova mentalidade, segundo os ensinamentos de Cristo. Um cristão de verdade, não um cristão que vive de aparência. Tem muitas pessoas que se dizem ser cristão, mas que eles estão vivendo de aparência, de querer parecer que é crente. Não. Um cristão verdadeiro, ele tem uma nova mentalidade, que dia após dia ele está ali, né? Mudando as suas atitudes, procurando verdadeiramente servir a Jesus, né? Então, são a essas pessoas que Deus se agrada. Que quando erra, ele diz, ô Senhor, me perdoa, Pai, eu não queria ter feito isso. Eu não queria, Senhor. Ontem mesmo eu cheguei e meu irmão e minha cunhada, eles tinham feito um serviço, né? Eles ficaram tristes porque não deu certo. E aí ele mandou uma foto para mim e aí disse, ô Jama, era para ter ficado desse jeito aqui, mas aí ficou desse jeito. E aí eu mandei uma foto para ele sorrindo assim, né? E aí disse assim, aí depois eu disse, ô Pai, me perdoa, Pai. Não era para me ter sorrido, não era para me ter rido dele daquele jeito. Pai, eu não quero ter esse tipo de atitude. Não, eu não quero ter esse tipo de atitude. Senhor, que eu nunca mais, Senhor, eu ria de alguém desse jeito. Senhor, nós não devemos agir desse jeito, Senhor. Então, Pai, que eu nunca mais tenha esse tipo de atitude. Sabe, um cristão verdadeiro, ele tem que se entristecer quando ele faz uma coisa errada, sabe? Errar, a gente erra, mas a gente não pode estar repetindo erros, sabe? Um cristão verdadeiro, ele erra, é um tropeço, mas ele não deve estar repetindo os mesmos erros. Sabe a mulher que foi pega em adultério? Eu vou trazer uma mensagem sobre aquilo dali. Jesus disse assim para ela, vá e não peques mais.
eu vou trazer uma mensagem sobre ela. Eu não vou falar disso aqui hoje, mas eu vou trazer uma mensagem sobre ela para me explicar o que Jesus estava querendo dizer ali. Então Deus, ele se agrada de nós quando nós agimos em fé, quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós fazemos o que a sua palavra diz. É isso que é andar em fé. A frase "sem fé é impossível agradar a Deus" vem do livro de Hebreus. Ela significa que a fé é a base de qualquer relação com o Criador, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é bom para com aqueles que o buscam. O sentido da fé é reconhecer a sua existência. O primeiro passo é aceitar que Deus é real, mesmo sem poder vê-lo com os olhos físicos. Confiar no caráter de Deus é acreditar que ele é justo, amoroso e que recompensa quem o procura de todo o coração. Sem essa confiança não existe amizade ou diálogo real entre a pessoa e Deus, porque a fé é essencial, mostra a humildade. Crer em alguém maior demonstra que a pessoa não confia apenas em si mesma. Quem confia em Deus segue os mandamentos dele, mesmo quando é difícil. A verdadeira fé não fica parada, ela leva a atitudes de amor e bondade ao próximo. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra e que nós possamos, Pai amado, usar a nossa fé, Pai. Que nós possamos realmente crer no que a sua palavra diz, no que está sendo, Pai, pregado sobre a sua palavra, Senhor amado. E assim agirmos em fé, crendo, Pai, naquilo que o teu Espírito Santo, Pai, testifica no nosso coração, Pai. E que o Senhor venha, Pai, se agradar da nossa fé, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, Pai querido. Nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Que você também possa colocar seus pedidos diante de Deus, crendo que Ele ouve as suas orações e que Ele também vai responder, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Como Ele promete em sua palavra, que Ele ouve a nossa oração em secreto, né? E Ele responde publicamente, em nome de Jesus. Quando nós pedimos em nome de Jesus, né? Ele ouve e responde. Amém? Creia. Ele se agrada da nossa fé. Amém? Beijo.